Pronto? Técnicas prontas? Já está valendo? O projetor está vivo? Fica bem aí, meu filho. Vamos fazer uma leitura do livro Pão Nosso, é um livro do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que a Maria abriu aqui, no capítulo 37, intitulado Seria Inútil. E o Emmanuel sempre recorta um trechinho de um evangelho, nesse caso do Evangelho de João, parágrafo 9, versículo 27. A frase é a seguinte: respondeu-lhes, já vos disse e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Isso é uma frase de Jesus, uma inquisição de Jesus. Então vamos ver o que o Emmanuel discorre a respeito desse trecho. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavras, sem uma realização sadia ou edificante. O coração sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes, tão logo se deixem conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de má inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre, mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo, e o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetitivas para quem não as pode entender, antes que lhes sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos para trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à tua fé. Eu nunca tinha lido essa página, é espetacular. Só lembrando, esse trecho de João, então, responde a uma pergunta do cego a resposta do cego de nascença aos judeus. Não é de Jesus perguntando, é o cego inquirindo das pessoas. Se ele já falou, por que vocês vão insistir? Nem sei o que o Leandro vai falar, mas a gente podia depois refletir e falar muito acerca desse assunto. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha uma ótima reunião. Vou passar a palavra para Maria do Socorro. Bom dia a todos. Nós já iniciamos sentindo a alegria de Jesus presente no ambiente, quando nós tiramos uma página dessa e ele diz que a gente não tem que se magoar, mas a gente tem que continuar orando por aqueles que ainda não compreenderam o que é o reino de Deus. Porque um dia todos chegarão a ser compreendidos e farão a vontade do Pai. Então agora nós vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimentos por estarmos presentes na casa de Francisco de Assis, num domingo lindo e maravilhoso. Que a espiritualidade maior, que o nosso Senhor da vida, esse que nos traz todo o reforço, toda a bondade, todo o milagre de estarmos nesta nova roupagem, que possamos sermos gratos, Pai, por tudo que nos dás, por tudo que nós temos. E neste momento de fé e oração, nós te suplicamos ao nosso docíssimo Senhor Jesus Cristo a pacificação aos nossos espíritos, que nos traga o estudo de hoje, toda bondade, toda luz, todo conhecimento, para que através dele
possamos termos o nosso livramento. Que Deus esteja presente no dia de hoje. Graças a Deus. Vai testar lá? Posição quadrando? No botãozinho aí. Tá. Não tem espaço. Tira ele aí. Fica aí. Como é que eu vejo? Tem que dar play aqui? Boa, pode ir. Tá bom aí? Bom dia a todos. É sempre um prazer muito grande estar aqui na frente compartilhando um pouco do que a gente estuda, um pouco do que a gente se esforça para aprender e compartilhar com vocês esses ensinamentos. Então isso é de muito valia, é muito valioso para todos nós. A casa nos pediu no dia de hoje que a gente falasse um pouco sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 3, que fala de notícias históricas. E o que Kardec quis nesse item 3 da introdução? Ele quis trazer um pouco mais do contexto no qual Jesus vivia, os povos que o cercavam, as pessoas com quem ele se relacionava. Então ele quis ali pontuar e explicar cada um daqueles povos e qual era a relação que Jesus teve com eles, né? Para a gente entender um pouco mais do comportamento daqueles povos, das características daqueles povos e com isso ficar um pouco mais claro a maneira como Jesus se portava, a maneira como Jesus se relacionava com cada um deles. Marcel, vai passando aí, que isso aí tem bastante coisa. Então, esse primeiro slide, pode ir passando. Então, a gente traz a figura de Jesus com os povos que ele se relacionou enquanto aqui encarnado, enquanto aqui conosco. Então, ele se relacionou com escribas, com samaritanos, com fariseus, com saduceus, com publicanos, com nazarenos, com essênios. Então, é importante que a gente entenda um pouco mais desses povos, e mais do que entender esses povos, é importante que a gente faça o exercício, e eu busquei fazer isso enquanto estava me preparando para esse estudo. O que eu tenho de escriba em mim? O que eu tenho de samaritano? O que eu tenho de fariseu? Tanto do aspecto negativo, obviamente, para que eu possa me melhorar, mas também do aspecto positivo, porque nem todo fariseu era hipócrita, nem todo fariseu era uma personalidade ruim, né? Existiam fariseus bons, a gente vai ver aqui o caso de Nicodemos, a gente tem outros casos, o samaritano. Então, acho que além da gente conhecer um pouco essas figuras, a gente também trazer para o nosso dia a dia um pouco de cada um delas e reconhecer em nossa personalidade aquilo que eu posso melhorar e aquilo que eu já consegui conquistar na minha jornada evolutiva. Então, achei importante a gente primeiro falar um pouco de Jesus, e para mim é sempre um pouco complexo, porque Jesus é um espírito crístico, né? E quando a doutrina fala para a gente, olha, vocês um dia serão seres crísticos, para mim, Leandro, ainda é um pouco distante, Então é importante que a gente contextualize Jesus, para que a gente possa entender a magnitude que era Jesus, que é Jesus. Eu tirei um trechinho
do livro A Caminho da Luz, lá no capítulo que fala Comunidade dos Espíritos Puros. E eles dizem assim nesse trecho, ó: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então, é uma grandiosidade muito grande. E quando a gente imagina a figura de Jesus habitando um corpo de carne e lidando com seres iguais a nós, com acertos e erros, com defeitos e com qualidades. Então, isso explica um pouco daquele encantamento, daquele brilho. Quando as pessoas batiam o olho em Jesus, elas se transformavam. Tamanha era a capacidade, tamanha era a pureza daquele espírito. E aí, entrando um pouco mais agora nos povos, é importante a gente falar um pouquinho das 12 tribos de Israel. Eu sempre ouvi falar das tribos de Israel e coisa e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de me debruçar um pouquinho mais para entender a formação dessas tribos e o que ela tem a ver com a passagem de Jesus aqui na Terra. Então, as 12 tribos, como é que ela foi formada? Jacó, ele tinha 12 filhos, com 4 mulheres. Naquele tempo era comum os homens terem vários matrimônios. Então, ele pegou uma extensão de terra, ali beirando o mar Mediterrâneo, e ele distribuiu essas terras para cada um dos filhos, que eram 12. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Diná, José, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos esses 12 filhos compuseram as 12 tribos de Israel. E essas tribos passaram por 3 principais momentos na história. O primeiro momento é que eles eram um governo tribal. Como é que funcionavam? Eram povos que se locomoviam através de tendas, aonde os anciões ditavam como seria, ditavam as regras, passavam para uma jovem as sabedorias, e aquele povo vivia em coletividade, andando muitas das vezes em tendas no deserto. Nesses 12 povos, as 12 tribos eram unidas nesse tempo. No segundo momento, eles entenderam que eles precisavam de juízes, para que esses juízes pudessem julgar as situações daqueles povos e pudessem emitir sentenças, que fulano está certo, vai ser assim, e etc. e tal. E no terceiro momento, eles começaram a entender que eles precisariam de reis. Então, eles entraram no reino monárquico. E o primeiro rei das 12 tribos de Israel foi Saul. Saul governou por 40 anos e as tribos continuavam unidas. Depois foi Davi, que era genro de Saul. Davi, que é o maior responsável, né, o maior contribuidor dos salmos, né, os salmos de Davi. E que Davi também governou por 40 anos. Depois, no terceiro reino, vem Salomão, que era filho de Davi. E por fim, o quarto reinado era Roboão, que era filho de Salomão. E aí a história das 12 tribos começa a mudar um pouco. Por quê? Porque Roboão, que era filho de Salomão, ele se aconselhava com os mais novos, ele não se aconselhava com os anciões. E além disso, ele aumentou significativamente os impostos daquele povo. Nada que a gente viva hoje, é muito diferente hoje, graças a Deus. Mas naquele tempo, os tributos eram muito altos, né? E aí isso começou a gerar uma dissensão dessas 12 tribos. Das 12 tribos, 10 não concordaram com Roboão e não aceitaram ele como seu rei. Então, nesse momento,
eles se dividem em Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim, que é o reino de Judá, e aí daí vai derivar os judeus, e o Reino do Norte, que a capital é Israel, que a capital era Samaria, e que vai vir, mais conhecido também como Reino de Israel. E no meio disso tudo, tinham os profetas, que transitavam entre os 2 povos. Por que que isso é importante? Para que a gente possa entender a formação dos samaritanos, a formação dos judeus, e eram povos com quem Jesus lidava enquanto aqui na terra. Passado esse momento da separação das tribos, da composição dos reinos do sul e dos reinos do norte, eles foram em cativeiro, eles foram levados em cativeiro. Tanto o reino do sul, o reino de Judá, foi levado pelos babilônios, quanto o reino do norte, que foram levados pelos assírios. E eles passaram 70 anos nesse cativeiro. E o que aconteceu? O reino do norte, que era Samaria, ele foi inundado de povos estrangeiros. Então, além dos samaritanos, né, dos povos que viviam na Samaria, existiam outras pessoas de fora daquele lugar, e os próprios assírios. Isso fez com que começasse a haver uma contaminação nas tradições e nas religiões daquele povo. E quando os judeus retornam desse cativeiro, eles começam a bater muito de frente com os samaritanos, porque os samaritanos haviam, segundo eles, se corrompido. Eles começaram a introduzir dentro da religião inúmeras questões que eles não concordavam, que não estava dentro da lei mosaica, não estava dentro das tradições. E com isso começou-se uma guerra entre eles. Não guerra no sentido de se matarem, mas guerra no sentido de se odiarem. Então, os samaritanos, eles eram os povos repudiados. Os judeus não tinham nenhum relacionamento com os samaritanos, nada que vinha deles, nem animal, nem artefatos, nada que vinha do samaritano, os judeus aprovavam, em virtude dessa questão religiosa entre eles. E aí sim, a gente começa e pode entrar nos samaritanos. Então, Kardec traz para a gente aqui um breve resumo dos samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constitui a capital do reino dissidente de Israel, que foi o que a gente colocou. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, que são os outros povos que foram levados em cativeiros pelos babilônios. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. O antagonismo das 2 nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas. Então, é aquilo que a gente acabou de falar. Os judeus abominavam toda a miscelânea que os samaritanos haviam feito com a religião mosaica, né? E isso era muito complicado, por quê? Porque Samaria ficava entre Judá e Galileia. Então, você tinha que passar em Samaria. Então, os judeus, inclusive, eles desviavam, eles nem passavam em Samaria, tamanho era o repúdio. E aí, o que Jesus faz, então? Jesus vai e se relaciona com os samaritanos. No o primeiro trechinho eu trouxe aqui, que é a mulher samaritana que está no poço de Jacó. Jesus passa por Samaria de forma proposital, porque ele queria, de fato, passar lá. E ele, enquanto os discípulos saíram para buscar comida, alimentos, ele vai até o poço de Jacó, era muito calor, em torno de meio-dia, e lá tinha uma mulher samaritana que estava sozinha, e não era habitual as mulheres buscarem água naquele horário. Ou elas buscavam água de manhã, ou elas buscavam água à noite, mais para o fim do dia, por causa da temperatura. E aí Jesus chega para aquela mulher
e pede um pouco de água porque ela tinha a corda para buscar. E aí ela fala, mas quem és tu? Tu é o rei de Jacó? Tu é Jacó? Ele, não sou Jacó, sou Jesus. Aí ela disse, e por que tu pede água uma samaritana? E aí ele diz que a água que tu me dá só mata a minha sede, mas a água que eu te dou, ela te provém para toda a eternidade, que é o que ele diz ali, ó. Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, que é a água que ela está dando para ele. Mas quem beber de água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E aí aquela mulher sai dali tocada, e ele diz, vá e diga para todos que eu sou o enviado. E a segunda passagem, né, está lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 25 a 37, que é a parábola que a gente conhece muito bem, que é a parábola do bom samaritano, né? Onde tinha um homem que havia sido roubado e espancado, né? Estava caído na estrada, muito machucado, e antes haviam passado 2 outros homens, né, com cargos de sacerdotes, e eles passaram pela vítima sem que prestasse nenhum tipo de socorro. E quem prestou o socorro foi o samaritano, que não era visto com bons olhos, mas ele provou ali ser uma pessoa boa, né? E deu todo o acolhimento e todo o socorro que aquela pessoa precisava. Seguindo, a gente fala um pouco agora dos fariseus. E aí a gente já consegue entender um pouco dos fariseus, sabendo que eles vêm lá do reino de Judá, eram judeus, fariseus. Os fariseus, eles tinham uma característica muito particular. Eles eram extremamente vaidosos. Eles viviam por aparência. Eles viviam por fazer proselitismo, ou seja, querer convencer as pessoas de que eles eram bons, quando, na verdade, na maioria das vezes, eles não eram. Então, Kardec coloca lá na introdução um breve resumo dos fariseus. Eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como objeto de fé sincera. Exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Então eles tinham um poder de convencimento muito grande. Eles eram vistos como grandes, como os maiorais, respeitados naquele local. Mas quando na verdade eles eram completamente hipócritas. E tanto que Jesus chama-os de hipócritas por diversas vezes. E aí, seguindo, ele termina dizendo que eles eram um grupo de judeus, né, devotos ao Torá, né, dos 5 primeiros livros. Eles eram opositores aos saduceus, que eram uma outra religião, né, um outro povo religioso. Eles criam, além da lei oral, eles criam um conjunto de leis escritas, e eles foram os criadores da sinagoga. Além de criadores da sinagoga, eles também faziam parte do sinédrio, que era formado por fariseus e por saduceus, se eu não me engano. Mas eu vou confirmar daqui a pouquinho. E o sinédrio era a maior força religiosa daquele local, tanto que Jesus foi julgado e condenado pelos membros do sinédrio. E aí tem até brinquei com o Dedé ontem, né, Dedé? Eu falei, pô, Dedé, eu estava te estudando ontem lá, hein? Então, uma questão importante também, legal, que eu também não sabia, foi José de Arimateia, que era membro do sinédrio, que vai aos líderes daquele local pedir para que ele tenha a possibilidade de sepultar o corpo de Jesus, né? Então, nem todo fariseu era ruim, nem todo fariseu era hipócrita. Existiam fariseus bons, como existem saduceus bons e ruins, samaritanos,
E eu acho que isso é importante a gente trazer um pouco para a nossa reflexão. O quanto de prosélito que a gente faz, ou seja, o quanto que a gente tenta fingir que a gente é muito bom, né? E a gente, de fato, poder olhar para dentro de nós e reconhecer as nossas limitações, reconhecer aquilo que eu sei que eu ainda faço e que às vezes eu tento convencer, eu tento demonstrar de forma superficial para o outro que eu já não faço, mas eu faço. Então, que a gente seja cada vez mais fariseus bons e deixe toda essa parte negativa, essa parte que ainda puxa a gente para baixo, né? A gente consiga se desvincular cada vez mais, deixar pelo caminho e fazer um processo de renovação em nós mesmos. Então, só complementando mais algumas informações aqui dos fariseus, eles acreditavam na predestinação, eles acreditavam ser o povo escolhido de Deus, né? Eles acreditavam na ressurreição do corpo e na existência do espírito, né? Ressurreição a gente sabe que seria o corpo já morto tornar a viver, né? A gente sabe que isso não é possível, né? A ciência já disse para a gente que isso não é possível, mas naquele tempo eles acreditavam. Eles acreditavam em recompensas e castigos futuros, né? Os ímpios seriam condenados e os justos absolvidos. E eles aguardavam o Messias prometido, que viria dizimar todos os inimigos de Israel. Então, eles não reconheciam Jesus como o Messias. Eles ficaram aguardando o Messias, porque na figura deles o Messias era poderoso, ele era o Senhor da guerra, ele iria acabar e aniquilar com os inimigos de Israel. Enquanto, na verdade, Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos, e veio se sentar com cada um deles, com os fariseus, com os samaritanos, com os saduceus, e assim a gente vai ver daqui para frente. Então, Jesus, lá em João no capítulo 3, nos versículos de 1 a 2, ele se encontra com um desses fariseus que não era um fariseu ruim. Nicodemos, ele era um senador dos judeus, ele tinha alto escalão dos fariseus. E ele meio que ficou responsável por analisar, por verificar se aqueles milagres que Jesus fazia, se aquilo era uma verdade. E aí, quando ele começa a fazer isso, ele percebe que Jesus não é um impostor. Ele percebe que Jesus é um enviado de Deus. E ele vai escondido encontrar Jesus, porque se ele não fosse assim, ele seria condenado, né, pelos seus pares. Então ele vai à noite encontrar com Jesus, e aí ele tem uma conversa com Jesus que João relata para a gente. E ele pergunta para Jesus, diz para Jesus: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos volta para ele e diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? E aí Jesus esclarece para ele: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente vê que nem todo fariseu era ruim, e aqui a gente pode ver uma pincelada de Jesus a respeito da reencarnação, que é exatamente o que Jesus está dizendo para a gente. Ou seja, se a gente não nascer de novo, a gente não vai entrar no reino dos céus. Por que isso? Porque a gente traz em nós ainda muitos defeitos. Então a gente precisa reencarnar sucessivamente e nessas encarnações usar muito bem o nosso livre-arbítrio, porque é importante, porque não adianta a gente reencarnar e continuar fazendo bobagem. Então a gente utilizar muito bem o nosso livre-arbítrio para que a gente possa cada vez mais subir a escala evolutiva dos espíritos e aí sim ter plena capacidade de entrar no reino de Deus, que é o que ele diz aqui para Nicodemos.
além disso, ele tem outra passagem, está lá em Mateus, no capítulo 22, e também está em Marcos, no capítulo 12. É quando os fariseus, vendo uma situação onde os romanos começam cobrando impostos, né, excessivos daquele povo, e os fariseus perguntam para ele a seguinte questão: mandaram então seus discípulos em companhia dos herodianos dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Então eles queriam colocar ali o Jesus em xeque-mate. A depender do que ele dissesse, né, eles queriam desmascarar Jesus. Ou seja, olha, está vendo? Ele não é isso tudo que vocês estão dizendo que ele é. E obviamente Jesus sabia e responde para eles a seguinte questão. Ele pede: apresentei-me uma moeda que se dá um pagamento do tributo. E tendo eles lhe apresentado um denário, perguntou Jesus: de quem são estas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é exatamente o que a gente vive, né? A gente vive no mundo e está sujeito às leis do mundo, mas a gente não pode esquecer do reino de Deus, a gente não pode esquecer da verdadeira pátria espiritual. Então é muito importante a gente viver no mundo sem ser do mundo, né? Ou seja, a gente fazer sempre o exercício de se vincular ao verdadeiro mundo espiritual, aonde de fato a gente busca essa melhoria e viver respeitando as leis mundanas, mas sem se apegar demasiadamente às questões materiais que convivem ao nosso redor, né? A gente sabe muito bem o poder da matéria e o que ela é capaz de fazer em nossas escolhas. Então é muito importante que a gente tenha a capacidade de conseguir separar, né? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E por fim, com os fariseus, porque os fariseus foram muito presentes, né, na passagem de Jesus. Eles viviam ali a todo momento cercando, acompanhando Jesus e testando, né, para ver até o que ele responderia, para ver se pegavam ele de algum jeito, né? E isso está lá em Mateus, no capítulo 9. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, de Mateus, então Mateus era um publicano, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Publicano eram as pessoas que cobravam impostos, a gente vai falar já. E quando Jesus recruta Mateus, Mateus dá uma festa para os discípulos. Então naquela festa existiam os discípulos de Jesus e alguns publicanos. E aí os fariseus, vendo isso, vieram mais uma vez tentar Jesus. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, segundo os fariseus, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, disseram aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. Então, é exatamente o que ele veio fazer aqui para a gente. Ele veio para os doentes. Ele veio renovar e curar aqueles que careciam de cura, aqueles que careciam de iluminação, aqueles que careciam de conhecimento. E aqueles que também se permitiram também, né? E aí a gente entra para falar um pouco dos escribas, né? Os escribas, inicialmente eram secretários dos reis de Judá. Então é importante, por isso que a gente falou das tribos de Israel. Então existiam os reis, e os reis precisavam de pessoas para anotar as suas determinações, as suas considerações, e os escribas eram esses povos. Além disso, mais tarde, eles começaram a copiar textos, né? Textos religiosos, textos da Torá, e de tanto copiarem, eles acabaram aprendendo muito. E eram tempos em que poucos sabiam ler e escrever. Então os escribas acabaram se tornando, na questão religiosa,
acabaram se tornando doutores da lei. Então, eles faziam a transcrição, a cópia, né? E eles passaram a fazer os ensinamentos, e não só isso, eles também faziam as interpretações daquela lei e tomavam decisões acerca do que era correto, do que era o correto entendimento das leis. Então, por característica, eles tinham, né? Eles eram responsáveis pelo estudo e a interpretação da lei de Moisés, observação rigorosa da aplicação das leis, ensino e educação na lei de Moisés, preservavam, ensinavam e aplicavam a lei, majoritariamente eram fariseus e exigiam o cumprimento das leis e tradições. Então, o que a gente tira disso? Os escribas, eles eram tão hipócritas quanto os fariseus. Eles eram os doutores da lei e era o famoso faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Né? Então, Jesus também bate muito fortemente nos escribas, assim como ele batia nos fariseus, os chamando de hipócritas, porque eles pregavam uma pureza da qual eles não eram detentores. E aí, lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus, quando se defronta com os escribas, ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, Jesus confronta os fariseus e os escribas em virtude dessas questões, né? Deles tentarem a todo custo convencer as pessoas de que eles eram puros e bons, quando na verdade eles não eram, né? Jesus falava que eles eram como um sepulcro caiado, né? Eles eram bonitos por fora e podres por dentro. E aí a gente vai entrar um pouco nos publicanos. Só que para falar dos publicanos, a gente começa falando um pouquinho do Império Romano, que é para a gente entender o papel dos publicanos. Roma conquistou inúmeras nações no mundo antigo, né? O período imperial prolongou-se por cerca de 500 anos. Só para a gente ter uma ideia, hoje a área que o Império Romano ocupou, ele comporta 40 países. 40 países que vão da Europa, norte da África, no Oriente Médio e até na própria Ásia. Então, para a gente ver a dimensão daquele império. E como é que Roma conseguiu conquistar tudo isso? Óbvio, né? Através de guerras sangrentas, mas a gente sabe que toda guerra exige muito dinheiro. Dinheiro para armamento, dinheiro para manutenção da tropa e, sobretudo, depois dinheiro para manter tudo aquilo que eles conquistaram. E como é que eles faziam isso? Cobrando impostos. Então, é aí que entram os publicanos, porque eles elegeram os publicanos como os cobradores de impostos de todos os povos que eles ocuparam, né? Como diz ali, Kardec colocou na introdução, eram cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar o financista e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se por vezes ávido como um publicano, rico como um publicano, com a referência à riqueza de Malquilate. Por quê? Porque os publicanos, além de cobrar os impostos devidos, eles muitas das vezes usurpavam além do valor que ele deveria pegar. Então eles enriqueciam ilicitamente, tomando o dinheiro que não era dele. A gente não vê isso hoje, graças a Deus, né, das pessoas que ficam responsáveis por isso, mas naquele tempo a gente ainda fazia isso.
Então, o camarada, ao invés de pegar 10 denários, ele pegava 12, 10 ele pagava a Roma, porque também se ele não pagasse, ele era morto, e 2 ele botava no bolso. E aí, Jesus também não defrontou, mas também vivenciou junto com os publicanos. E uma das passagens que a gente conhece muito bem é a passagem de Zaqueu, que está lá em Lucas, no capítulo 19. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, era chefe dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos cobradores dos impostos, muito rico. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu, a gente sabe na história que ele era muito baixinho, né? E o que ele fez para ele ser notado por Jesus? Ele subiu numa árvore onde ele sabia que Jesus passaria, para que de alguma forma Jesus pudesse notar ele e ele pudesse, enfim, ver Jesus também. E aí quando ele passa e Jesus olha para cima e ele diz para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Então, Jesus, ele afrontava tanto os fariseus, né, os escribas, os hipócritas, que ele vai passar a noite não só com o publicano, com o chefe dos publicanos, né? E aí tamanha é a capacidade de Jesus que Zaqueu se sente altamente tocado por aquilo, e ele se compromete em devolver 4 vezes mais o que ele havia usurpado, porque naquela época quem usurpava dinheiro de alguém, ele era condenado a devolver 4 vezes mais. Então Zaqueu devolve 4 vezes mais, e além disso ele disse que daria metade da sua riqueza, né? E além de Zaqueu, um outro publicano muito famoso E um outro publicano muito famoso é Mateus, que era cobrador de imposto, e Jesus o recruta para ser seu discípulo. Então, isso inclusive gera muito atrito até dentro dos próprios discípulos de Jesus. Por quê? Porque você tinha pescadores que pagavam o tributo ao Mateus, e aí depois você está lá e o Mateus vem ser teu colega de apostolado, né? teu amigo e teu parceiro de trabalho. Então aquilo gerou muito atrito entre os discípulos, e Jesus, obviamente, com muita sabedoria, conseguiu ajustar todos os pontos. Aí, além deles, além dos publicanos, tem os essênios, ou os esseus. Eles eram uma seita judia, fundada cerca do ano 150 a.C., e eles habitavam uma espécie de mosteiros, né? Eles formavam entre si como uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Eles criam na imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Eles viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, porque naquele tempo a escravidão era muito comum, era muito usual. Então eles condenavam a escravidão e a guerra. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. Além disso, dos hábitos comuns daquele grupo, eles se alimentavam basicamente de frutas e legumes, banhavam-se em águas como forma de ritual para a purificação espiritual, e acreditavam em cura pelas mãos, milagres físicos e bênçãos com as mãos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Ou seja, então é importante a gente pegar isso. Você vê que a gente tem um pouquinho de essênio também, como a gente tem um pouquinho de publicano, como a gente tem um pouquinho de fariseu, como a gente tem um pouquinho de escriba, né? Mas o importante é que a gente consiga tirar desses povos, né, que somos nós mesmos outrora, aquilo que de melhor eles possam dar para a gente, né? Além deles, existiam os saduceus, que também era uma seita judia, né, que se formou por volta do ano de 248 a.C., e cujo nome veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons, nem nos anjos maus. Eles criam em Deus e nada, porém,
esperando após a morte, né? Então eles acreditavam que após a morte era um nada eterno, não acontecia nada. Só serviam tendo em vista recompensas temporais. Tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Graças a Deus a gente tem quase nada de saduceu, né? A gente não é materialista não, graças a Deus. A gente não visa a satisfação do corpo e das nossas vontades terrenas em detrimento das questões elevadas de Deus. A gente já não tem um pouquinho de saduceu, certo? Errado, né? Estamos cheios de saduceu aqui. Quanto às escrituras, né, aliavam-se ao texto da lei antiga, eles não admitiam a tradição. Então, a lei mosaica, ela tinha o Pentateuco, né, que eram os 5 livros, e tinham a tradição, que eram os ensinamentos de todos os anciões. Então, eles desprezavam a tradição, eles só seguiam o que estavam no Pentateuco mosaico. Eles eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Então, que a gente possa se livrar um pouco das questões dos saduceus, né? Que a gente ainda tem muito, né? Uma sociedade muito materialista, muito sensualista, onde o corpo vale mais do que a essência e qualquer outra coisa. E por fim, os nazarenos era o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade e a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista tinham costumes nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. E aí já era uma localidade, não mais um povo. E também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotavam certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Então também os nazarenos também têm coisas positivas e também tem coisas não tão positivas, e que a gente possa também pegar ali, né? Eles guardavam a pureza, eles não consumiam bebida alcoólica, não que a gente não possa beber, mas a gente sabe que o álcool em excesso nos prejudica. Era isso, gente, que eu tinha para trazer no dia de hoje. Eu espero que isso tenha valido para a gente de alguma forma, que a gente possa voltar para os nossos lares com essa reflexão, com essa passagem de Jesus, com um pouco mais desse esclarecimento dos povos, e que de fato a gente tenha e consiga seguir olhando para dentro de nós, buscando os nossos lobos maus e alimentando sempre o nosso lado positivo, e sigamos aí na luta. Um bom dia a todos, muito obrigado. Bom, gente, tivemos uma aula, né? Maravilha. Vamos lá na história. E aí nós vamos vendo a maravilha do que é a reencarnação. Que cada pedacinho em que foi lido e que foi orientado, hoje mesmo na nossa aula, uma pessoa perguntou à nossa irmã Fátima: quando nós conhecemos uma pessoa que nós não a simpatizamos, o que nós fazemos? E aí a gente tem a resposta, né? Uma resposta bem conclusiva. Quanto tempo essa pessoa já passou por nós e nós nunca fizemos questão de realmente conhecê-la. E aí a necessidade que vai trazendo cada vez mais da proposta de Jesus em nossas vidas, ela vai crescendo. E aí você vai ter que conviver.
E aí você diz, gente, é o meu marido, é o meu filho, é o meu vizinho, é aquele parente que eu gosto, que eu quero ajudar, mas ele me pisa, ele me humilha, ele me traz desabores. Mas aí a fé, ela renova conforme foi a fé da Samaria, em Samaritana. E aquela água é a água que nós procuramos hoje. É essa água da vida espiritual. É essa água em que traz o benefício das nossas vidas. Porque a ciência, ela já coloca que nós não podemos viver sem essa água que nós a tomamos. Mas como será dos nossos espíritos sem a água divina? Sem a água espiritual, sem a nossa fé? Então é isso, meus irmãos, que nós necessitamos. É essa busca que os nossos espíritos fazem incessantemente. Porque quando nós chegamos a uma casa, seja essa a casa de Francisco de Assis, ou a uma igreja, ou a um templo, e que nós fazemos esse investimento sobre nós mesmos. O que queres que eu faça? É o que Jesus pergunta para todos aqueles que querem ser curados por Ele. Jesus não entra na áurea deles. Jesus não pergunta, o que queres que eu faça? E ali ele dizia, ele faz o tratamento da cura e diz, vais e não peques mais. Porque ele sabe que nós somos de um planeta de expiações. E que se continuarmos fazendo o que nós já fazíamos, não valeria de nada aquele milagre que foi chamado naquela ocasião. E os milagres que são feitos hoje por todos nós. Então, essa é a nossa necessidade de termos, nesse poço da água viva, a vida de Jesus em nós. A bênção desta boa Mãe Maria Santíssima sobre cada um de vocês. E esse amor deste mentor amigo desta casa, chegando e trazendo a vocês o benefício de vocês próprios saberem que esta cura, ela é feita individual. Ela é feita de cada um, dependendo da nossa necessidade. Como foi dito hoje na leitura do nosso irmão Wagner, quando aquele cego, ele entende que ele não tem mais como continuar fazendo o errado. Então, ele segue Jesus, porque ele nunca tinha visto a luz do dia. Mas tem outro paralítico que Jesus também diz para ele, vais e não peques mais. E ele vai e ainda faz coisas horrorosas. Então, ele procura a sua própria condenação, porque ele teve a sua libertação. E é isso que a gente tem que compreender. E é esse o convite que é feito hoje, na manhã de hoje, para todos nós. Não vamos perder mais tempo. Não dá mais tempo para se perder. O tempo corre. E quando nós dizemos assim, só temos agora 16 horas, e não mais 24 horas, acreditem, porque correm. E quando nós olhamos e assistimos às coisas que não gostaríamos mais de vermos nem de ouvirmos, é porque o nosso melhoramento moral ainda é muito pouco. O intelectual já conseguimos muito, muito, mas o moral ainda é muito pouco. Então vamos avançar na moralidade. Vamos nos amar, vamos nos conhecer. Hoje foi o convite dado pela Casa de Francisco de Assis 2 vezes. Ao iniciarmos os nossos estudos e agora completando o estudo do nosso irmão Leandro. Vamos nos conhecer, porque nós nos conhecendo, nós vamos amar o nosso próximo. Como disse a nossa irmã Fátima, não vamos julgarmos mais,
Mas enquanto nós não nos conhecermos verdadeiramente, esse julgamento, ele vem dentro dos nossos instintos e continuamos a fazer o errado. Então, está na hora da gente nos corrigir, aprender, acreditar e seguir em frente. Obrigada, Leandro. Seus 5 minutos, a espiritualidade comandou os trabalhos. E, neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecermos. Eu gostaria de vocês fazerem uma posição, sem perna cruzada, sentindo a nossa coluna ereta. Temos poucos médios hoje na casa para doar o passe. Então, nesse momento de fé e oração, nós vamos rogar ao nosso Pai Criador por toda bondade, por toda beleza, por esta falange amiga que se encontra nos visitando na manhã de hoje, por esses médicos que estão presentes, doando a cada um a necessidade de revigorar as vossas energias. Que o amor e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolvê-los e que a corrente de Dr. Bezerra de Menezes, juntamente com todos estes médicos que aqui estão presentes, possam fazer parte de todos nós e deixar esta cura, Senhor, para os nossos espíritos, principalmente. Cura-nos, Pai, e dai-nos este pão espiritual e material em nossas vidas. Fazei, Senhor, com que nós possamos sempre te agradecer mais do que reclamar. Fazei, Senhor, que as nossas lágrimas possam ser elas virtuosas e não odiosas. Fazei, Senhor, que no íntimo dos nossos corações nós possamos limpar todas as mazelas, todas as mágoas, todos os ressentimentos e dizer: eu quero começar de novo, Senhor, porque se ainda passa tantas tentações em nossas vidas, é porque ainda precisamos melhorarmos mais. Mas não deixa de existir, Pai. Não deixa de nos dar a vontade de continuar te sentindo e te buscando, porque os teus exemplos, há mais de 2000 anos, ele nos faz acreditar nessa vida futura em que tu veio trazer para nós. Abençoa os nossos lares, abençoa os nossos amores, abençoa os nossos vizinhos, todos eles, Pai, sejam do lado direito, do lado esquerdo, à frente, às costas ou acima das nossas cabeças. Abençoa o nosso grupo fraterno e toda essa área em que fazemos parte, rogando e implorando a tua bondade, o teu perdão e a tua compreensão. Abençoa, Senhor, a todos os lares que estão em aflição, a todos os lares que estão em desavença, a todos aqueles, Pai, que ainda não compreenderam que não temos inimigo, porque o inimigo somos nós mesmos, com o nosso endurecimento, com os nossos orgulhos, com os nossos egoísmos. Abençoa, Senhor da vida, a todos os asilos, a todos os orfanatos e, enfim, Pai, aos nossos irmãos que ainda se encontram na rua e a todos aqueles, Senhor da vida, que estão sofrendo e que estão pedindo a tua bondade e o teu reforço, porque necessita começar com um lar novo, porque perderam tudo com as águas. Mas levanta estes espíritos, Pai, renova estas vidas, Senhor da vida, para que cada um deles não desistam e sintam que a tua luz, que o teu amor trará para eles toda bondade, toda bondade,
toda bondade. E assim, nós te agradecemos a todos estes grupos que aqui estão presentes, a todas estas luzes, a todas estas pétalas onde caem nas nossas cabeças, a todas essas águas que refrescam todo o nosso ambiente. Que possam vocês voltarem ao lar de vocês, levando esta harmonia e não se esquecendo de que somos nós viajores do tempo. E dentro desse tempo é que precisamos fazer o melhor tempo para cada um de nós. Muita paz, muita luz, muita graça em nossos corações. Graças a Deus.